Status de Sutras Mahayana. Sutras, o ensinamento que surgiu com o Dharma, que surgiu com Siddhartha o Buda, mas nem todos são exatamente da época dele, a maioria são sutras posteriores, baseados no ensinamento oral. Havia uma transmissão privada, o pequeno grupo, depois um grupo maior, e essa transmissão foi sendo feita. Bom, vocês já sabem, vocês já têm uma ideia, estão trabalhando com isso já faz algum tempo, então algumas coisas eu nem preciso dizer. Mas é importante enfatizar que é essencial a gente ter uma ideia, a gente ter um certo conhecimento do que dizem esses sutras, porque o budismo hoje em dia está muito tibetano, e os tibetanos às vezes esquecem da Índia. Pensam muito em práticas, e às vezes práticas que não são nem para nós, práticas que não deveriam estar fazendo em público, deveria ser reservada, que precisaria de pré-requisitos, mas às vezes está tudo muito aberto, muito divulgado, e muitas vezes as pessoas querem coisas muito rápidas e esquecem da base. Então a tradição Mahayana é a tradição que fundamenta o entendimento, a compreensão, que ilumina a própria prática. Então sempre é importante a gente ter uma ideia o que dizem esses textos. O Bruno, eu sei que está trabalhando com vocês, ele tinha me comentado alguns dos textos, e a gente, quando lê, quando traduz, a gente faz algumas seleções, apanha algumas passagens que nos parecem ser interessantes. Então é isso que eu vou fazer. Então os sutras surgiram um pouco depois do tempo do Siddhartha, foram sendo compilados. Tem sutras na língua Pali, da tradição Theravada, tem sutras na língua sânscrita, da linhagem da tradição Mahayana, e nós aqui trabalhamos basicamente com a tradição Mahayana, e depois a tradição chegando no Tibete, especialmente na antiga escola Kadampa, no século X para o século XI, começo do século XI, e essa escola antiga, não é a nova Kadampa de hoje, a Kadampa antiga. Aquela tradição do Atisha e seus colegas, eles estavam fundamentados no ensinamento dos sutras, no ensinamento dos filósofos, das escolas indianas. Então, ter uma noção do Mahayana é bom e necessário. Então, o grupo de Nana, reunião do dia 11 de fevereiro de 2026, tratará desse assunto. Os sutras são a origem, são a base, são o começo da tradição Mahayana, Maha, grande veículo. E eles surgem a partir, basicamente, dos ensinamentos da escola Mahasanjika. Eu estou falando dos sutras da tradição Mahayana em sânscrito. Já havia textos, já havia sutras na língua Pali da tradição monástica Theravada. Mas a tradição dos sutras em sânscrito, ele começa a aparecer, o ensinamento existia, mas os textos começam a aparecer 100 anos, 120 anos depois da morte do Siddhartha, quando surgiu então um grupo novo, que é o grande veículo, a grande Sangha, Mahasanjika. Sanjika vem da palavra Sangha, é a mesma origem, Sangha, o grupo. Maha, grande. Mas não era grande no tamanho, era até um grupo pequeno. Pequeno na quantia de pessoas, mas grande no seu propósito. Retomar o ensinamento mais direto, mais profundo, mais filosófico, psicológico, da tradição do Dharma. Eles, a tradição Mahayana então, aceitam o ideal do Bodhisattva. Bodhisattva, os grandes seres que estão na via da iluminação, seguindo os vários estágios. E a iluminação representa a realização, o despertar da veste Dharmakaya. Aqui tem uma linguagem literal e simbólica, uma veste mais densa, Nirmanakaya, com qual o Bodhisattva se manifesta, nasce no planeta, uma veste intermediária, num mundo intermediário, Sambhogakaya, e a veste última, quando a consciência humana se funde com a grande consciência universal. Não é um corpo, não é um corpo, e a palavra kaya, que é veste, também não é boa. Na verdade, não é uma roupa,
mas é um estado, é um campo vibratório, um campo sutil no mundo da consciência. Esses sutras vão, pela primeira vez, falar dos bodhisattvas, falar da jornada final que leva até o Dharmakaya. A tradição Theravada era mais introdutória. Ela falava da libertação do sofrimento, da libertação da dor, mas não falava de uma etapa mais adiantada chamada iluminação. Uma coisa é libertação, outra coisa é o Buddhado, a iluminação que o Siddhartha alcançou. A tradição Mahayana então expande, chama a atenção dessa jornada mais longa em direção ao Dharmakaya, em direção à jornada final, na senda, nos estágios, os vários graus, os vários níveis da grande e longa senda. E nesses textos, então, são referidos os seres, chamados depois de Bodhisattvas, os seres que têm paz, que têm harmonia interna, que têm sabedoria e compaixão. Sabedoria, compaixão, equilíbrio, serenidade. E também aparece o nome de um dos Bodhisattvas, chamado Bodhisattva Maitreya. Há uns 2 ou 3 textos que se referem claramente a ele. Posteriormente vão surgir outros nomes, especialmente depois, nos sutras Prajnaparamitas, aparecem nomes de outros personagens. Há muitos sutras, eu vou citar alguns aqui como exemplos, mas na verdade são muitos. O Shantideva, que é um grande budista do século VIII, no seu livro Siksha Samukaya, que é um apanhado, um grande estudo dos sutras, ele vai citando muitos sutras, ele faz extratos de passagens fundamentais. Eu sei que o Bruno já trabalhou aqui no grupo com esse texto, mas só lembrando então que nesse texto há muitos sutras, e eu nem estou usando aqui a lista imensa que ele tem lá. Então, havia mais de 100 sutras, uns pequenos, uns medianos, alguns longos, alguns que são mais conhecidos na Índia Antiga, outros menores, menos conhecidos, mas no século VIII, na tradição indiana, no budismo Mahayana, o Shantideva, num outro livro, vai falar em Bodhicitta, vai falar das paramitas, vai falar da compaixão, e isso é fundamental. Mas além de Lojong, de Bodhicitta, ele também tratou dos sutras. Ele fez um apanhado, um grande resumo de ideias essenciais de muitos sutras. E esses sutras vão dar ideias básicas. Então aqui nos que eu estou citando não são os que ele cita alguns bem desconhecidos para a maioria de nós. Mas lá na Índia Antiga nós temos o Salistamba, que é um dos primeiros Mahayana, Mahavastu. Esse texto tem 2 versões, uma versão um pouco Theravada e uma versão mais Mahayana. O Mahavastu, ele apresenta então a ideia dos Bodhisattvas, o ideal da jornada dos Bodhisattvas, os seres espirituais que inicialmente eram chamados de Mahasattvas. Nos primeiros textos não tem a palavra Bodhisattva, tem Mahasattva. Sattva é harmonia, equilíbrio, serenidade, paz, a grande paz, a grande serenidade. Seres com grande serenidade interior. Depois isso foi mudado para Mahasattva, para Bodhisattva. O Sattva ficou e o Maha foi trocado. Então, Mahavastu. Lalita Vistara. É um texto básico, bem conhecido, tem muitas versões e trabalha com alguns princípios do Dharma. Vimalakirti. Vimalakirti é um indivíduo que não era do grupo do Siddhartha, não é monge, é um leigo, e ele é o personagem central do texto. Ele está doente, aí Siddhartha manda alguém visitá-lo, ajudá-lo, mas ele tem uma doença, segundo ele, que todo mundo tem. A centelha da ignorância, a centelha da falta da sabedoria. E aí então o texto vai chamar a atenção que é preciso que nós percebamos esse problema e que a gente elimine a ignorância, a vidya. O outro texto que o Bruno trabalhou é o Sutra do Lótus, Sadharma Pundarika, faltou um A aqui, Pundarika, que é um resumo, um apanhado das ideias iniciais da escola Mahasanjika. O Bruno até tinha me dito que vocês já andaram estudando, mas quando eu vi eu já tinha incluído e deixei.
Eu me dei conta, mas deixei porque são algumas passagens que não são muitas. Então, conhecido então como o Sutra do Lótus. Kashyapa Parivarta. Kashyapa é o nome de um dos grandes e importantes discípulos do Siddhartha. É um diálogo, então, com o ensinamento filosófico. Anagatavansa Desana. Anagatavansa Desana. Trata do personagem Maitreya. É um sutra pequeno que fala de Maitreya, a importância deste ser e o papel que ele terá no futuro, mas num futuro ainda bem distante, quando ele será um novo Buda do planeta, e não é agora, não é nas próximas décadas, não é nos próximos 100 anos. É ainda num futuro maior. Mas tem malucos, tem um maluco na Inglaterra que diz que ele é o próprio Maitreya, que renasceu e vive enganando o povo lá na Inglaterra. Tem um outro maluco nos Estados Unidos que também queria ser Maitreya. Tem literatura pseudo-esotéricas por aí, do século XX, que abusam desse nome. Tem um grupo maluco aqui no Brasil que diz que o Maitreya nasceu no Brasil, era brasileiro, no século XX. E nunca fez nada, nunca ensinou, nunca transmitiu o Dharma, nunca. Então, esses nomes hoje em dia estão sendo muito mal usados. Então, até não gosto muito de falar, mas é um personagem importante. O outro texto também é sobre ele, Maitreya Vimoksha. Mas basicamente o ensinamento, o voto bodhicitta, a decisão de deixar de ser egoísta, a tentativa de ser altruísta, desenvolver uma mente positiva, uma mente amorosa. Então é basicamente trata de bodhicitta. Esse assunto vai reaparecer nos Sutras Prajna Paramitas, vai reaparecer depois em Shantideva, quando ele fala no Guia do Modo, é um livro importante. O Guia do Modo de Vida dos Bodhisattvas também trata de Bodhicitta. Então havia um texto bem antigo sobre o assunto. Bodhisattva Prakimoksha, aqui o voto dos Bodhisattvas. Karanda Viurra trata do personagem simbólico, não é um ser, mas é um símbolo, Avalokiteshvara, a grande compaixão universal. Aquelas imagens não são seres. Tem até sutras onde aqueles seres conversam com Siddhartha, mas isso é uma literatura mal escrita. São estados da mente de um Buda universal. É uma consciência. A consciência amorosa, a consciência universal da compaixão, Avalokiteshvara, olhando para baixo. Samadhi Raja, Samadhi, na verdade, Samadhi, a prática profunda da meditação, Raja real, o grande Samadhi. Um outro texto, Sutra da Luz Dourada, um texto que até um dia talvez eu traga aqui para vocês mais adiante quando eu preparar melhor. É um sutra interessante que trata da luz, a luz universal. Mahaparivana trata da consciência da natureza Buda, na natureza espiritual de todos os seres. Avatansaka é um longo texto que sobrevive hoje em dia mais na versão chinesa, Mahavatansaka. Ele tem uma versão menor e uma maior, uma longa versão. E esse Mahavatansaka inclui 2 textos. Além do texto normal, tem mais 2 dentro dele. O Gandavyuha, que é um diálogo entre Siddhartha o Buda com o seu aluno, seu amigo, seu discípulo Maitreya, sobre o Dharma, e também tem um outro texto, Dashabhumika, que trata da jornada na senda, dos bhumis, dos níveis, dos estágios. A jornada do Bodhisattva tem muitos níveis, muitos degraus, é uma longa jornada. Esse texto, Dashabhumika, trata disso, a jornada do Bodhisattva. E o Gandavyuha tem vários assuntos, tem um pouco das perfeições, das paramitas e preceitos gerais. Um outro texto, não muito conhecido, não muito estudado, é o Ratnakutta. Ratnakutta. Esse texto é um texto pequeno, mas ele faz parte depois de uma coleção maior, que eu vou falar um pouquinho agora na sequência. Então, a partir do Ratnakutta, a partir dele, vai surgir uma coletânea Maharatnakutta. Ratnakutta e o Maharatnakutta. Uma coletânea
que na versão chinesa contém 49 textos. Então é uma grande edição. Ao todo são 49 textos do século II em diante. 2, 3, 4, 5, 6, até que na versão final, deve ser do século VII, provavelmente. Então inclui muitos textos. Aqui eu botei só exemplos. Esse aqui que está aqui na capa, ele contém uns 20 ou 21 textos. Esse aqui, ó, não é tão grosso. Então ele contém mais ou menos uns 20 ou 21 pequenos sutras. Tem uns 2 que são médios no tamanho e outros são menores. Então, mas na verdade o Maha, ao todo, são 49 textos. Então vejam que os textos vão aparecendo. São a primeira coletânea Mahasanjika, depois tem uma coletânea chamada Abhidharma, uns textos mais psicológicos, depois tem os Prajna Paramitas, aí depois tem os Ratnakuta Sutras, aí depois tem os textos que tratam da natureza Buda, Tathagata Garbha Sutras, os Sutras Mahayana da escola de Nagarjuna, os Sutras Mahayana da escola de Yogacara. Então veja que ao todo vai aumentando a quantia com o passar do tempo. Então aqui nessa coleção tem Sukhavati Viurra, que o Bruno trabalhou recentemente. O mundo celestial chamado Sukhavati, o mundo da felicidade, da bem-aventurança. E esse mundo tem a ver com o Sambhogakaya, com a veste da alegria e da felicidade. Tem uma versão mais curta e uma versão mais longa. Akshobhya Viurra trata da terra pura, de um Jnani Buda, de Akshobhya. Aqui são uma coisa um pouquinho mais complicada, são aqueles seres de luz universal que vertem para os planetas e para o planeta Terra, algo que está além do próprio planeta. Então tem Amitabha Buda, Akshobhya, e o texto trata então da terra pura. Manjusri Buda Setaguna Viurra, a terra pura de Manjusri. O Pali é um personagem que conversa com Siddhartha. Então o Pali é um arhati, um praticante já mediano na senda, e ele faz questões. Sumati Darika Paripusha. Sumati Darika Paripusha. É uma moça, uma garota, uma jovem, Sumati, que faz questionamentos sobre o Dharma. Akshamati Paripusha. Questões do Bodhisattva Akshamati. Aqui tem mais um nome, então. Mas é um texto posterior ao começo deles. Akshamati. As manifestações da luz. É uma reflexão sobre a luz. Então veja que esse tema da luz, que tem muito no mundo grego, tem nos gnósticos, tem no Evangelho de João, tem nas tradições filosóficas dos estoicos, o Logos, é um tema que reaparece aqui na versão budista, um estudo sobre a luz. Também há um discurso de Manjusri sobre a sabedoria. Então esses são alguns deles, tem outros. Então aqui, se a gente passar os olhos, tem vários outros, uns que são levemente conhecidos, outros bem desconhecidos. Bom, aí eu selecionei umas passagens bem curtinhas de um deles. Mas, então, na introdução do livro que eu tirei, é dito o seguinte, que o Sutras Ratnakuta, que eu estou falando aqui, é o quê? Uma coleção de textos Mahayana, que especialmente na China antiga, foram bem conhecidos quando foram editados, mais ou menos no século VII. Alguns deles foram traduzidos para o tibetano no século IX. São dois indivíduos muito citados nas traduções e também de textos que o mundo tibetano conhece bem. Jinamitra e Yeshide. Esse Yeshide é muito conhecido. No mundo tibetano traduziu muita coisa. No final do século IX, portanto 870, 890, Jinamitra e Yeshide traduziram alguns dos Ratnakuta. A edição chinesa contém, como eu disse, 49 textos, e eles vão enfatizar a necessidade da união da sabedoria com a compaixão. Os seres de luz, os bodhisattvas, não têm só sabedoria ou só muito amor e compaixão. Eles têm que ter tudo isso e mais um pouco. Uma grande compaixão, uma grande sabedoria,
serenidade, paz, equilíbrio, energia, força, mas especialmente porque as paramitas, as 5 primeiras, enfatizam um aspecto e a sexta enfatiza a sabedoria. E aqui é dito então que os dois aspectos, as duas vias da compaixão e da sabedoria precisam estar juntas e andar juntas. Isso é um tema bem importante nesses textos. Também aparece a questão do vazio, o vazio do eu, o vazio, a falta de separatividade, vazio porque não contém a independência. O vazio significa apenas isso, falta da independência, falta da existência própria. Shunya fala da perfeição da sabedoria, das paramitas, as 6 virtudes, enfatiza bodhicitta, a sabedoria prajna, repete mais algumas vezes a importância da prática das virtudes, a semente do Buda em nós, então nós temos na nossa consciência a semente futura da iluminação, Tathagata Garbha Sutra, semente da iluminação, ou natureza Buda, ou, como diria a filosofia da Índia, não budista, o Atman, o ser universal, a luz do Logos universal, presente em nós, a mesma natureza de um Buda. Portanto, a natureza Buda, potencial em todos os seres, também está em nós e esse tema aparece em alguns dos sutras. A consciência plena, a consciência universal e esse mundo espiritual dos bodhisattvas, chamado Terra Pura, que não é aquela tradição japonesa, Terra Pura. Os japoneses usaram alguns desses sutras e gerou uma escola no Japão chamado Terra Pura. Mas aqui é um texto que fala de um nível espiritual aonde esses seres moram. Um dos sutras, Hatthanakuta, se chama Demonstração do Inconcebível Estado do Buda. Um pouco de contradição, porque se é inconcebível, como é que vai demonstrar? Mas é a tradução literal inglesa. Um estado do Buda. Se o meditador, se o praticante busca compreender, perceber, vivenciar o vazio, fora dos fenômenos, como se o vazio fosse uma coisa assim, nas nuvens etéreas, se ele procura encontrar o vazio fora do mundo concreto, fora dos fenômenos contaminados, sua busca será em vão. Porque o vazio não é um espaço vazio, vazio não é vacuidade, como se diz aqui no Brasil, erroneamente. Vazio não é vácuo, vazio não é vacuidade. Vacuidade é a cabeça do tradutor que disse bobagem. O vazio não é isso. Para compreendermos o vazio e para experimentarmos esse nível de vazio, o ponto de partida é os fenômenos, é as coisas concretas e o próprio ser existente, o próprio eu. A partir de mim mesmo e a partir dos fenômenos, eu posso perceber que eu, indivíduo, e os fenômenos não são separados uns dos outros, eles são interligados. Então é impossível se compreender o vazio sem os fenômenos. Os fenômenos são a base básica, base necessária, a base que possibilita a intuição do vazio, em sânscrito chamado shunya, que gera um estado de compreensão. Shunya se transforma em shunyata. Shunya, shunyata. Então, um estado onde intuitivamente eu compreendo que eu não sou separado dos outros seres, nem da natureza, nem dos animais, que há uma vida universal presente em tudo, vibrando, pulsando, gerando o movimento do universo. Então, sem os fenômenos, a busca de compreender o vazio é em vão. Se contemplar os fenômenos como shunya, como vazios, como interdependentes, estaremos na prática correta, na reta prática. Então, eu não vou compreender um vazio vácuo, eu só vou compreender que tudo que existe tem vida interligada, há uma vida que circula em todas as coisas, a mesma vida em todos os seres, e aí então, se eu compreender isso,
se eu perceber esse vazio nos fenômenos, a partir dos fenômenos, eu terei então uma compreensão reta, adequada. O texto também vai falar um pouquinho como que surgem os indivíduos no planeta, como que surgem os animais, os seres, como surgem os humanos. Nós, indivíduos, somos um conjunto de campos vibratórios reunidos, desde o mais denso até o campo de consciência, desde a matéria, a forma, até campo sutil, consciência, mas estão juntos. Esse conjunto se chama skandhas. São 5. É um conjunto de 5 skandhas. Forma, sensações, percepções, aquilo que está dentro da nossa mente desde o passado longínquo, os estados mentais contaminados e não contaminados, presente no fluxo mental, é o 4º skandha, e o 5, consciência. Consciência comum. Consciência é o estado de percepção que percebe o objeto. Um eu percebendo o objeto, a consciência percebendo o que está lá fora. Isso, então, esse conjunto não existe separado. Esse conjunto constitui o que nós achamos que somos um indivíduo. Essa sensação de ser individual, essa sensação de ser um indivíduo, surge a partir deste conjunto. Os 5 agregados é o conjunto, são os skandhas, e eles constituem o que chamamos de mundo, o nosso mundo. A natureza básica dos 5 agregados é o vazio. Eles não têm vida separada. Como é que eu vou ter uma percepção sem uma sensação visual, sem uma sensação auditiva, sem uma sensação no cheiro? Então, a sensação e a percepção estão juntas. Mas a sensação e a percepção se relacionam com objetos concretos, materiais, exteriores. Então, para ter uma percepção é preciso que exista formas. Formas, sensações e percepções. A partir das percepções, isso é registrado no fluxo mental. É guardado desde um passado muito distante até o presente. Há um fluxo contínuo que nós somos. Nesse fluxo contínuo está registrado percepções que levaram a ideias, que levaram a conceitos. E isso fica dentro da gente, são os sanskaras. E isso tem a ver, então, também com o pensamento cognitivo, com uma consciência funcionando. Não posso demorar, porque a passagem é curta e o assunto é longo. Se essa natureza que não é separada é o vazio, não há um eu independente. Não há algo como um eu e um meu. Se tudo está interligado, há uma vida universal. Mas um eu totalmente separado não existe. Se não há um eu ou meu separado, não há dualidade, sujeito-objeto, porque na verdade tudo está interligado. É difícil perceber isso. É difícil compreender isso. Não adianta decorar a frase. Um dia temos que compreender pelo caminho da intuição sutil, percebermos a grande unidade, a unidade presente em tudo. A vida é uma só. O universo é uma coisa só. Hoje eu estava estudando a tradição do sufismo da Pérsia que fala em Tawhid, a compreensão do um, a compreensão da unidade. Só há a unidade. A unidade é tudo, é o que é. Então isso também está aqui presente. E livre do apego, eu não vou me identificar com o eu, nem vou ir contra os outros eus. Livre do apego transcende o samsara. O samsara é esse estado de consciência que nos prende nessa dualidade. Então é preciso cessar a dualidade. Não haver apego nem haver rejeição. Não haver ódio nem amor um contra o outro. Mas haver apenas a vida plena. Os 5 agregados pertencem a causas e condições. Eles são gerados pelo passado. Causas geraram o estado que eles são hoje. E esses agregados vão gerar resultados, consequências. Então sempre é um processo de causas e condições, causas e condições. Eles não pertencem nem a si mesmos, nem a outros. Os agregados são interdependentes. Não têm vida própria separados.
como está dito aqui, eles não têm vida própria. Não tem percepção sozinha, não tem sensação sozinha, não tem forma sozinha, não tem consciência sem objeto, não tem consciência sem percepção. Os 5 agregados separadamente não tem sentido. O conjunto funciona e funciona muito bem. E gera um equívoco, gera uma suposta sensação de sermos um eu. E aí a consciência comum, não é consciência com C maiúsculo, é consciência percepção. Essa consciência pensando, ela pensa, isso sou eu. Essa consciência comum pensa no eu. E isso é um erro de percepção. Porque esse eu que eu penso que eu sou, ele não está dentro dos skandhas. Nem é a soma. Bom, então isso é uma parte do assunto deste sutra. Agora vou para um outro, porque eu estou dando só uma pincelada para fazer uma breve revisão do que vocês já vêm estudando. Arya Salistamba Nama Mahayana Sutra. É um sutra Mahayana, o nome dele é Salistamba. Esse texto, mais uma vez, chama a atenção do Bodhisattva Maitreya, o promulgador, o divulgador, o protetor do Dharma, do bom e profundo e verdadeiro ensinamento. O texto fala, então, do Bodhisattva e também enfatiza o tema da veste Dharmakaya. O Dharmakaya é o estado de um Buda, é o Nirvana. A consciência, quando se funde com a consciência universal, é uma consciência só, não tem duas consciências, nem tem uma consciência individual que se tornou universal. A consciência individual se desfez. Só há a autopercepção da consciência pura. Consciência agora é universal. O Dharma universal. Então, isto é o Dharmakaya, que tem outros nomes também. Tathagata, não Garba, Tathagata, o Buda pleno e assim vai. Então, a iluminação é a realização. Realização aqui, na verdade, é uma palavra literal do inglês. Não é a realização de fazer algo, mas é aquele processo de compreensão vivencial. Intuição, compreensão meditativa. A iluminação é esse despertar do estado Dharmakaya. Não é uma veste, mas é um estado pleno, total, irreversível, universal, puro, chamado então Dharmakaya. O texto, como sempre, começa assim: assim ouvi. Então, quem está escrevendo, ou quem falou oralmente e outro escreveu, ele ouviu do próprio Siddhartha o ensinamento. E aí diz aonde era, Rajagaha, que é um lugar lá no norte da Índia. Então, alguém ouviu o ensinamento. E aí depois é dito que um dos discípulos do Siddhartha, chamado Shariputra, dirigiu-se para o local onde estava Maitreya ensinando. Houve um ensinamento do Siddhartha, Shariputra ouviu, e aí depois Shariputra vai ao encontro do Mahasattva Maitreya. Isso aqui é um pseudônimo. Não há no grupo de Siddhartha nenhum discípulo com o nome Maitreya. É o nome da alma de um dos discípulos dele. Um dos grandes alunos e amigos de Siddhartha era o Bodhisattva, que hoje os sutras chamam de Maitreya. Mas naquele momento, ele tinha um nome budista. Maitreya é o nome dos Puranas, da tradição indiana. Shariputra, então, chega lá e pergunta: qual é o significado da manifestação dependente ensinada pelo Senhor Siddhartha? Manifestação dependente é uma tradução de Nidanas. Nidanas, os 12 elos da existência. Os 12 elos interdependentes, interligados, aonde então nós vamos existir no mundo, existir no samsara. Há 12 processos que começa com a vida, com a ignorância, e vai até a morte. Ignorância, nome e forma, sensações, percepções, tudo mais, existência, sofrimento, velhice, morte e tudo mais. Esse processo dos 12 nidanas é o que nos possibilita existirmos, o que possibilita funcionarmos no mundo.
Então o Sutta vai tratar um pouco disso a partir da pergunta do Shariputra. E o assunto dos Nidanas, que, como disse, começa por avidya, a ignorância, vem o karma que está registrado em nós, as consciências vijnana, nome e forma, nama rupa, os 6 sentidos, o contato com as coisas através dos sentidos, as sensações que os sentidos possibilitam, o desejo, o apego, a existência. Para ter existência tem nascimento, tendo nascimento haverá velhice e morte. São 12 elos de uma cadeia. Avidya, ignorância, karma, vijnana, consciência, nome e forma, os 6 sentidos, 5 conhecidos, e o pensamento mana, vijnana, mana ou manas, ou pensamento, junto com 5 sentidos. O contato, visual e outros sentidos, vedana, as sensações, que geram desejos, que geram apego, inclusive o apego de existir, o apego de voltar à existência. Tendo existência, nasce, tendo nascimento, envelhece, tendo velhice, tem morte. Isso, então, é o surgimento condicionado, uma cadeia que nos prende no mundo, através do qual uma grande quantia de sofrimento ocorre. O desejo de existir nos traz a existência. As tendências antigas estão registradas como um karma do passado. Vamos ter os sentidos e quando eles funcionam bem, melhor ainda, mas às vezes tem problemas que nem sempre os sentidos funcionam bem. E aí depois todo o processo do existir. Isso então é o surgimento condicionado, através do qual uma grande quantia de sofrimento vai existir na vida. Há uma relação causal no surgimento condicionado. Uma coisa gera outra, aquela outra gera outra e assim vai. Mas na verdade é uma coisa circular, não é sequencial. É um processo circular, a roda da vida, a roda do samsara. Tem até um desenho que fala então da roda do samsara e um monstro mordendo a roda do samsara. Aí depois o texto mais adiante vai perguntar o que é o Dharma. Introdutoriamente, o Dharma é a nobre octupla senda. Mas não é só isso. Porém, 4 nobres verdades, sofrimento, a causa do sofrimento, o sofrimento pode cessar, e a 4ª nobre verdade tem 8 passos. É o nobre octuplo caminho. Começa com a compreensão, vem o entendimento, vem outros passos, até que chega no recolhimento, na meditação, na compreensão profunda, no samadhi. E aí então, quando em contemplação, quando numa prática de yoga muito avançada ocorrer, haverá o começar do despertar, haverá o começo e o fim do Dharmakaya. Então a senda óctupla contém o final da senda. Ela nos conduz ao final da senda. O final da senda é o estado Dharmakaya. Então o Dharma é a senda. O Dharma é a óctupla senda também, porque a senda chega ao Dharmakaya. Alcançar o Nirvana é chamado Dharma. Nirvana, quando cessa os avaranas. Avaranas são as contaminações do fluxo mental, da mente pura. Quando as contaminações são retiradas, quando a compaixão toma o lugar do egoísmo, então o estado mental passa por uma alquimia e vai surgir algo novo, um estado mental diferente. Ao final desse processo, isso então é chamado de Nirvana, e o Nirvana é a mesma coisa que o Dharma universal. E o Dharmakaya é o Buda é um Dharmakaya, um Buda alcançou este estado no final dessa longa senda. Um Buda é um Dharmakaya tem relação com o Nirvana é a parte final da senda. Então, algumas palavras rápidas sobre esse assunto. E também ele tem um pouquinho sobre a avidya, tem sobre os nidanas, e trata de avidya. O que é então a ignorância? A avidya é a causa do sofrimento. A primeira nobre verdade é sofrimento. O sofrimento existe, a avidya.
Mas se ele existe, ele tem causa. Eu preciso compreender o que é a vidya. Esse termo aparece na yoga do Patanjali, aparece na filosofia Vedanta da Índia, aparece na filosofia Sankhya da Índia, e o Siddhartha usou o mesmo termo, a mesma palavra, o mesmo termo técnico no seu ensinamento para falar então de avidya. O que é avidya? É imaginar que são permanentes o que não é permanente. O eu e o meu, o eu e os objetos, o eu e as coisas. É querer não morrer, é querer ser eterno. É impossível. A matéria não é eterna, tudo que começa tem fim. Então a avidya é uma percepção equivocada. É um erro cognitivo. É um pensamento equivocado. Imaginar como permanente e real o que não é nem permanente nem real. Não há nada permanente no samsara. O samsara é vazio de permanência, é vazio de eternidade. Então, no mundo da existência, nada é permanente. Nem o corpo, nem a consciência, nem o eu, nem as sensações, nem os skandhas. Então, não tem nada permanente. Os dogmas relacionados com a crença em um eu e em uma alma individual, rituais que são feitas, oferendas que são feitas para o eu continuar vivo, para o eu ser feliz, para o eu sobreviver. O eu quer viver. E o eu dentro do corpo não consegue viver muito tempo. Então ele pratica, ele faz oração, ele faz promessa, mas tudo isso é um equívoco, porque não tem uma vida permanente. Portanto, esses dogmas devem ser abandonados e reconhecidos como sendo falsos. Não são reais, não são úteis. Não adianta para muita coisa, ou para nada. Os agregados que nascem como resultado do karma, relacionados aos nidanas, é chamado de nascimento condicionado pelo viraser. O viraser é a existência constante às várias vidas, ou o famoso viraser. E os agregados, o quarto agregado se chama sanskara karma. Ele contém o karma do passado, do presente e do passado dentro da mente, dentro do fluxo mental. Então é a partir dessas tendências, desse condicionamento, que haverá o nascimento futuro, as condições mentais, as condições de saúde, as relações familiares, tudo mais. Tudo já é mais ou menos condicionado pelo nosso próprio processo. Não é um destino, nem é acaso. Não tem destino, não tem acaso aqui nessa ideia. O que tem é uma continuação. E os agregados na porta da morte também cessam de funcionar. Então, quando a morte ocorre, eles param de funcionar, mas antes do momento final da morte, há um fax. Antigamente se dizia um telex, um fax. Agora é uma mensagem aí de zap. O cérebro manda uma mensagem para a mente, impulsionando para dentro do fluxo mental a existência, a síntese da existência, as memórias, as lembranças, o aprendizado, os nomes, as coisas, o aprendizado essencial. Mas não tudo. Detalhes sem importância é esquecido, o que é neutro é esquecido. Mas o que é doloroso, o que é alegre, o que é importante, o que foi muito complicado, isso fica. Vai ser armazenado e depois voltará como karma. Há o aparecimento dos frutos do karma neste mundo. Então, essas tendências, esses karmas vividos, karmas são ações, sensações, palavras, pensamentos que nós temos durante as várias vidas. Tudo isso está guardadinho, vem sendo somado, e ele vai se manifestando nas vidas futuras. Então, há o aparecimento dos frutos kármicos neste mundo e no mundo pós-morte também. Quando nós morremos, o karma nos acompanha. O nosso karma. Bom, então esse aqui é o Salistamba Sutra. Um outro texto, que eu acho que até que o Bruno andou trabalhando aqui tempo atrás. Se alguém lembrar, por favor, eu estou falando muito aqui, estou ruim também. É o Hatnaguna Sankaya Gata. Hatnaguna Sankaya Gata. É a parte inicial do Prajnaparamita de 8.000 linhas.
No início, ele só tinha 2 capítulos. É este texto. Depois ele foi um pouco mais alongado, também é interessante. Foi alongado lá na antiguidade. Mas originalmente era um texto bem curtinho, que vai falar basicamente das paramitas, as 6 virtudes, um pouco também de Bodhicitta e um pouco dessa simbólica personagem feminina, essa deidade feminina Prajna Paramita. Ela segura os sutras na mão esquerda e o dorje na mão direita. Dorje, o Dharma, o poder do Dharma, e os livros na mão esquerda, que são os sutras. Os sutras Prajna Paramitas são sustentados pela deidade ou pela sabedoria Prajna Paramita. No século IX, um indiano da tradição Mahayana chamado Haribhadra revisou e reeditou o texto no começo do século IX. Um inglês do século XX, Eduardo Conze, traduziu esse material e é ele que enfatiza, entre outros autores, que apenas os 2 capítulos iniciais é a parte mais antiga. O texto trata de vários assuntos. Entre os assuntos, a necessidade de nós removermos as obstruções, as perturbações, as contaminações ou kleshas. Kleshas é uma palavra do sânscrito, significa essas contaminações no campo mental. Nossa mente está contaminada, mas ela, na sua natureza original, ela é pura. Precisamos descontaminar. Remover os kleshas. Ouvir a perfeição da sabedoria. Aprender o ensinamento sobre a perfeição da sabedoria. Trata também de uma grande serpente simbólica, o rei dos nagas. Nagas não são meras serpentes, é uma simbologia de grandes sábios do mundo invisível. São seres muito avançados que viviam lá nas profundezas de um lago, surgiram em algum momento, trouxeram um texto e deram no século II para Nagarjuna ensinar o vazio e outros assuntos. Então tem a simbologia dessas nagas, essas serpentes que viviam no lago Anavatapta, ou Manusarovara, que é mais conhecido assim. É no noroeste do Tibete, está lá no mapa, o lago Manusarovar, onde os yogis, os tibetanos, iam fazer retiros e meditações e tudo mais. Então lá naquele lago surgiu então essa simbologia de uma grande serpente trazendo um ensinamento. E esse ensinamento também vai falar do Tathagata, de um Buda. O Tathagata, um Buda, é o guia para o Dharma. O Dharma vem de um Buda, Buda Dharma. E o Tathagata, então, orienta a humanidade. Os sábios bodhisattvas geram a grande compaixão. Não basta compaixão, não basta amor. Tem que ter simpatia, tem que ter amor, tem que despertar a compaixão, uma grande compaixão. Maha Karuna. A grande compaixão precisa ser gerada. Outro assunto é que a natureza original de todos os dharmas, de todos os elementos, dharmas aqui com D minúsculo, de tudo aquilo que existe, os elementos existentes, a natureza de todos os elementos é o vazio, isto é, a falta de separatividade, a falta de existência própria, a falta de autonomia. Há uma dependência total, há uma interdependência ou uma dependência. Compreender isso é a prática da Prajna Paramita, é a prática da sabedoria. Os supremos instrutores, que são os bodhisattvas, são treinados em Prajna Paramita, praticam. Ela é a perfeição da sabedoria e ela é a mãe dos Budas. É uma sabedoria que também é compassiva, é uma sabedoria que também é pacífica. Essa sabedoria que se une à compaixão, ela é o que vai gerar um novo Buda. Prajna Paramita, que inclui as 6 paramitas, é a mãe dos Budas. É como alguém se transforma em um Buda. A visão do Dharma original, a visão do verdadeiro Dharma, é ensinada pelo Tathagata. Por isso que estudar os sutras é bom.
tentar entender o que ele teria dito, o que ele teria ensinado, mesmo que seja escrito depois. Uma linhagem mais oral, alguém tomou nota, alguém passou para alguém. Claro que muitas vezes vai havendo alguns acréscimos, por exemplo, os textos chineses, às vezes, ao traduzir, fica mais grosso, fica mais longo. Isso aconteceu muito no século 9, 10. Um texto indiano, quando chega lá na China, ele fica mais amplo. Muitas frases bonitas, às vezes uma frase é curta, vira 2 linhas. Mas, pegando o que é essencial, o essencial é menos na quantia, então o que é essencial está presente nesses sutras. E por isso, então, a importância de entendermos um pouco os vários sutras. Não é preciso a gente saber tudo, mas saber um pouco deles. Por isso, então, que o Shantideva, no livro, fez um resumo, fez um apanhado de muitas passagens dos sutras, para facilitar o pessoal, porque não dá tempo de ler todos. Então, aqui eu estou falando do Hatsana Guna, e aqui é um complemento. Subhuti, o praticante. Esse Subhuti é um personagem que aparece em algumas pinturas antigas, está o Siddhartha de pé, e tem 2 discípulos, um lado esquerdo e um lado direito. Então, um deles é o Subhuti. Subhuti diz ao Siddhartha: nos ensine as características daqueles seres que estão estabelecidos na paz. Os bodhisattvas que alcançaram a paz. Declare, por favor, para nós, aqui eu simplifiquei, suas qualidades. Quais são as qualidades desses seres que alcançaram a paz profunda, a paz real, a falta de conflito? E aí Siddhartha responde: esses seres são livres da percepção e da prisão da multiplicidade e do interesse próprio. Não é um eu olhando o mundo, não é um eu pessoal e egoísta olhando a existência e os fenômenos. Não sendo egoísta, eles instruem o Dharma ao mundo. Eles sempre têm consciência do que estão fazendo. Seus pensamentos não são confusos nem difusos, são focados, são controlados. Possuem desapego. E seus corações não possuem raiva, não há um eu que se ofende, não há um eu individual para ter raiva. Praticam a desapegada sabedoria, o desapego. A filosofia Vedanta da Índia vai falar muito em sabedoria, discernimento e desapego. O budismo também enfatiza a importância de nós desapegarmos disto que nós consideramos o eu individual. Eles praticam, então, a desapegada sabedoria, a melhor das perfeições. São livres dos conflitos e disputas. Seus pensamentos são dirigidos, inclinados ao Dharma. Aqui não é o Bodhisattva muito avançado, mas é aquele que está no processo, está no meio do caminho, está no 3º estágio, são 10 estágios, são muitos níveis. Então, ele precisa se focar no Dharma, na consciência, na vida plena. Eles são livres da dúvida. E, para o benefício do Dharma, renunciam suas vidas. Não é que abandonam a vida, morrem, não é isso, não é suicídio. Renunciam à vida pessoal, renunciam à vida para si próprio e vão viver para o benefício dos outros, do planeta e tudo mais. Aí alguém para e me pergunta, mas onde é que estão eles? Esse mundo está perturbado. Sim, o mundo está perturbado. Tem poucos bodhisattvas, talvez, só tem um Buda. Talvez tem poucos bodhisattvas. Tem muitos diabinhos, tem muitos arcontes, tem muitos perturbadores, tem muitos seres da escuridão. Tem bastante. O processo da luz, o processo do despertar espiritual verdadeiro é difícil, é longo, é uma total transformação, é um total desapego, um total inegoísmo, é muitas e muitas existências, é um processo longo e demorado. E o mundo está precisando de caminhantes, de peregrinos, de bodhisattvas, sabemos disso. E se o mundo está precisando, por que nós não vamos caminhar um pouco mais? Por que não melhoramos o nosso processo? Vamos andar nesta via para sermos melhores, espiritualmente falando, e podermos trabalharmos mais e ajudarmos na despoluição
e na maldade tirar um pouco da escuridão desse planeta, o nosso planeta ainda não é um planeta de luz. Portanto, eles renunciam às vidas pessoais. Então, o Sadharma Pundarika, o Bruno eu sei que andou estudando com vocês, o Lótus do Verdadeiro Dharma, mas como é um texto muito importante, uma rápida pincelada. Ele foi encontrado, a edição mais antiga, no Nepal, não foi nem na Índia, tinha sido levado para o Nepal. E há traduções chinesas, há traduções tibetanas, há várias edições. A inglês também tem mais de uma. Então, inicialmente foi traduzida por um manuscrito que estava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e foi publicado em inglês em 1884 pela primeira vez. Depois houve uma segunda edição, uma terceira, outras melhores, inclusive. Os tópicos gerais do texto são vários, então aqui eu botei alguns deles. A parábolas das sementes e a chuva. O cuidado de um Buda com todas as criaturas. Por todas e com todas as criaturas. O poder de um Buda, ou um Sugata, ou um Tathagata, de olhar para o futuro. Então, um Buda sabe quando haverá um novo Buda, talvez. Ele tem o poder de olhar o futuro, nós não temos. O Buda tem conhecimento também do passado. Ele compreendeu o fluxo mental dele próprio e ele compreendeu, assimilou a história passada e aí ele projeta o futuro. Profecia sobre dois discípulos dele, Ananda, o seu atendente, o seu amigo Ananda, e Raula, o seu filho. Siddhartha teve um filho, portanto, alguém muito karmicamente, imagina ser filho de um Buda. É um karma bom. Então, em vidas futuras, certamente esse Raula atuou e trabalhou muito. Então, Siddhartha fala do trabalho do Raula e também do Ananda. Os poderes de Sakyamuni, do Siddhartha, os poderes de consciência, não é poder no sentido negativo, hoje em dia se falaria. Sabedoria, compreensão, amor, compaixão, paz, equilíbrio, serenidade, são esses poderes positivos. As regras de conduta dos ministros do Dharma. Esses ministros aqui eu botei entre aspas, porque no texto em inglês estava assim, mas não são ministros, são os bodhisattvas. A conduta dos bodhisattvas, a ética dos praticantes. Todos os bodhisattvas são discípulos do Buda. O Buda é o grande mestre, o Buda é o grande guru. O grande mérito de ensinar o Dharma. O Dharma gera méritos quando compreendido, quando vivido, e se eu ensino coisas boas, se eu ensino a não ser egoísta, se eu ensino técnicas meditativas adequadas, se eu enfatizo a importância das paramitas de Bodhicitta, se eu transmito um reto conhecimento do Dharma, eu talvez consiga ajudar alguns, se eles aprenderem, a se aproximar da prática bem feita. Então isso é meritoso, é bom, é positivo. O autossacrifício dos bodhisattvas. Sacrifício de voltar para a existência constantemente. Morre, 4, 5 anos depois está de novo, morre, volta, morre, volta, morre, volta. Não fica em Sukhavati muito tempo, não. Não fica no céu, no paraíso celeste por muito tempo. O Sukhavati é aqui, para eles. Para nós não é, mas para eles, em qualquer lugar, eles estarão em paz. E a grandeza de Avalokiteshvara, esse grande ser universal. O Bodhisattva Samantabhadra, que é mais um, assume a tarefa de ser um protetor dos transmissores do Dharma após o Nirvana do Buda. Então não são esses protetores tibetanos que parece coisa de Umbanda, protetores e tudo mais, mas um grande Bodhisattva inspirando e ajudando a preservação do ensinamento. Os Bodhisattvas são distintos dos monges. Portanto, a tradição monástica Theravada enfatiza ser um monge, a regra monástica, a roupa monástica, os deveres monásticos e tudo mais. Mas um Bodhisattva não precisa ser monge, ele pode ter sido monge nesta vida ou não, ele pode ter sido no passado, mas não é necessário ser monge. Ser monge é um processo medieval que o budismo tibetano ainda preserva. Hoje em dia você pode ser qualquer coisa na vida exterior e ser um praticante do Dharma. Então eles não são monges, podem ser, mas não necessariamente são. Mas eles têm um ofício que não é monástico, é do ensinamento do Dharma. Mas por favor, a gente tem que entender bem, ensinamento do Dharma não se reduz a uma doutrina budista indiana, tibetana, japonesa, chinesa.
O Dharma é um sentido mais abrangente. A verdade plena, a verdade universal, que está na Vedanta, que está no antigo gnosticismo cristão, que está em outras tradições, que está nos Vedas, que está no hinduísmo, está no Zoroastro. Então, o Dharma é a lei universal, o ensinamento pleno que Siddhartha sintetizou e deu a versão dele. Mas ele estudou a Vedanta, ele estudou a filosofia Sankhya, ele leu os Upanishads da Índia, ele aprendeu e praticou a ciência da yoga, a arte da yoga. Então, Siddhartha viveu, estudou, teve gurus, teve amigos espirituais, teve contato com tradições, assimilou o ensinamento, aprendeu coisas boas, introjetou o que era essencial e aí alcançou, com esses ensinamentos, o que ele precisava, que era o estado de Dharmakaya. E para fechar, breves passagens do texto. O texto é um ensinamento dado em Rajagriha, lá no norte, sempre no norte da Índia. Estavam presentes os irmãos Kashyapa, tem o grande Kashyapa e mais 2 irmãos. O Subhuti, que é o amigo do Shariputra, Katyayana, Ananda, Maitreya, Aniruddha, que é um primo do Siddhartha, Revata e Nanda. Aqui nós temos uma questão bem importante. Existe Nanda e existe Ananda. E às vezes no passado houve uma mistura como se fosse um só. São 2 indivíduos com funções diferentes. O texto contém um diálogo com Shariputra, que é o grande amigo do Subhuti. Aí há uma pergunta para variar. Só o Tathagata conhece todo o Dharma. Aqui já estou dando uma síntese, mas ele faz essa pergunta. Então ele recebe o ensinamento. Só um Buda, só um Dharmakaya conhece todo o Dharma. Só ele pode ensinar todo o Dharma. Eu estou ensinando o Dharma para as criaturas. A reta senda, a óctupla senda, para que as pessoas do mundo, os existentes no mundo, possam praticar, possam vivenciar a senda, a jornada, compreendendo o Dharma verdadeiro, o Dharma profundo, o Dharma real, o Dharma universal, e aí andando nos bhumis, nos estágios, nos níveis da grande senda dos Bodhisattvas, alcançar internamente um estado espiritual real, genuíno, verdadeiro, pleno, e aí ele vai despertar a sua pura consciência, andando na reta senda. Nós iremos proclamar a suprema iluminação em todas as partes. É preciso ensinar em todos os lugares. Kashyapa fala das qualidades de um Buda, de um Tathagata. O Tathagata é o mestre do Dharma. O Tathagata aparece e envia o seu forte chamado para todo mundo. Vejam que quando vai ocorrer isso no planeta, é preciso uma preparação e é preciso que grandes seres que andam espalhados aí pelo nosso planeta, naquele período que Siddhartha nasceu, por exemplo, eles tivessem uma combinação de karmas e circunstâncias e de preferência nascendo já perto, ou na própria Índia, ou na Pérsia, ou na China, porque se ele tivesse nascido no Brasil em 623 AC, dificilmente chegaria na Índia. Dificilmente iria até o norte da Índia. Se ele tivesse nascido na Groenlândia, gelado ficaria. Se ele tivesse nascido no sul da África, dificilmente. Então, os processos dos grandes discípulos também foram preparados para aproveitar a grande oportunidade de conviver com um Bodhisattva muito avançado que iria alcançar o seu último estágio e a fazer então em conjunto uma grande celebração. Então o grande conjunto dos discípulos estava lá. Os mais avançados, medianos, alguns que tinham tido contatos menores também mereceram a oportunidade. Alguns apenas ouviram, alguns puderam conversar com Siddhartha, alguns eram alunos, alguns eram amigos, alguns eram discípulos, alguns eram mais próximos, alguns participavam do colégio mais interno, dos arhats. Dos arhats não é no sentido Theravada, mas aqueles sábios mais próximos, aonde então Siddhartha dá ensinamentos que nem sempre é escrito.
ensinamento oral, como Jesus também deu, como qualquer outro instrutor também dá. Então, o ensinamento mais profundo foi para um grupo menor. Esse ensinamento era reservado. Aí depois vai surgir alguns sutras que vão lentamente falando desse assunto, que era mantido na mente dos bodhisattvas sem ser escrito. Muita coisa havia sido escrito pelos monges, mas os monges não compreenderam tudo. Os monges não estavam na jornada Mahayana, eles não estavam na senda mais avançada, eles estavam numa senda restrita, menor, que chega apenas ao 4º nível, não chega ao 10º nível, chega ao nível de Arhat. E aí é um assunto mais complicado e muito mais avançado. Terminando aqui, tem mais coisas no sutra, mas eu não vou avançar. Então é dito que Kashyapa, o discípulo principal, mais velho, talvez de Jesus, do Siddhartha naquele momento, é dito: Kashyapa guardará a verdadeira lei dos Budas. Mostre a lei, ó Senhor. Mostre o poder de tua generosidade. Salve os seres atormentados pelo sofrimento na existência. Rara é a luz do mundo. Tu és o grande herói, o Tathagata. Isso é o Kashyapa falando, pedindo que Siddhartha ensinasse o máximo possível de coisas essenciais, mostrando o verdadeiro Dharma, para ajudar que eles pudessem depois salvar, ajudar na libertação da dor dos seres atormentados. Yasodhara, você se tornará, na verdade é um nome feminino, você se tornará um Bodhisattva e anunciará o Dharma. Quem é Yasodhara, que estava presente neste ensinamento? É a esposa do Buda. Do Siddhartha. Buda não tem esposa. Isso, do Siddhartha. Siddhartha, antes de ser um Buda, Buda é um estado universal. Siddhartha, então, teve uma esposa, Yasodhara. Teve um filho, Rahula. Teve um primo, teve um amigo, teve um vizinho. E também é dito que Avalokiteshvara, é a compaixão de um Buda, Avalokiteshvara emana sua bondade em direção ao mundo, em direção ao planeta. O texto tem mais coisas, eu até tinha pego um material a mais, mas não é necessário, são passagens semelhantes. Aqui então botei a capa de um dos textos que trata do grande sutra, é grosso até, o Lotus Sutra ou Sadharma Pundarika, Sutra do Lótus, da verdadeira lei, da boa e verdadeira lei. O Lótus, que tem uma simbologia, tem alguma semelhança com a rosa aqui no mundo ocidental, na mística cristã. Nós temos a rosa, lá eles têm o Lótus, que emite a sua vibração em direção ao céu, ao alto. Então, esses sutras, resumindo e fechando, esses sutras que vocês estão estudando, que eu hoje, rapidamente, isso aqui eu preparei das 4 horas até às 6. Os sutras dão uma pincelada de ensinamentos importantes do Siddhartha, mas não é só isso, tem muitos outros assuntos, tem questões metafísicas, tem questões mais cosmológicas. Num primeiro momento, Siddhartha foi existencial. Ele falou da vida, da verdade, do sofrimento, da libertação da dor, falou dos skandhas, falou dos processos da existência, dos nidanas, para as pessoas aprenderem por que nascem, por que estão vivendo, o porquê do sofrimento. Mas aí depois, para o grupo mais próximo, para o grupo mais privado, ele foi ampliando o ensinamento. Já falando da jornada, já falando dos estágios, já falando de outros aspectos da mente, o fluxo mental, a descontaminação da mente, os estados emocionais psicológicos. Aí falou também do ensinamento mais abrangente, do Dharma universal, do universo. Mas esses ensinamentos mais complexos, mais profundos, eles eram mais reservados naquela fase mais inicial. Os monges não dariam conta de tudo isso. Os monges têm um ensinamento básico, às vezes moral, às vezes uma moral e uma ética, preceitos de vida, preceitos de meditação, moral e ética, tentar sofrer menos, não perturbar os outros, ter uma mente pacífica, agir bem, e muitas coisas bonitas tem na tradição Theravada. A tradição Mahayana, ela é maior, por isso é Mahayana. Ela é maior, ela é mais abrangente, ela é mais profunda. E aí os textos foram surgindo aos poucos.
Nem todos estavam naquele momento. Os Theravada sempre dizem que eles são primeiro, que os Mahayanas são depois. Sim, eles têm razão. Os Sutras Mahayanas são posteriores, mas não quer dizer que é menos importante, não quer dizer que não tem qualidade. Eles foram escritos 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois, mas baseado nesse colégio interno, neste ensinamento oral que existia e existe até hoje. Uma linhagem interna, uma linhagem de preservação do Dharma que não está no Tibete, que não está no Japão, que não está na China, nem na Índia. Está em qualquer lugar, aonde estiverem os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas que ainda não são Budas estão vivendo no planeta, espalhados, hoje em vários lugares, andando de avião e vivendo pelo mundo. Então, aonde é necessário, alguém estará dentro do possível para atuar pelo bem do mundo. The end.